Todos são bem-vindos, mas a gente gostaria muito mais que, além de ter as pessoas que são os nossos parceiros, que são os nossos alunos, como estão aqui presentes, pudéssemos ter outras pessoas de outros departamentos, justamente para a gente fazer esse portfólio, essa apresentação, de uma forma mais ampla, nesse momento que a gente está discutindo questões que são fundamentais para a gente. Então, a palestra que eu preparei, de certa forma, é comum a muitos de vocês. E eu acho que não seria interessante eu repetir coisas que nós já temos conversado, discutido, e vocês conhecem. Então, quando eu estava sentado ali, conversando com o Adolfo, ouvindo o Adolfo, como eu estou em casa, vamos dizer assim, e todos que estão aqui são pessoas que me conhecem, e eu os conheço, eu vou tentar fazer uma palestra hoje menos formal, no sentido do Adolfo, e mais no sentido pessoal, colocando questões que motivaram certas coisas, certos processos, questões poéticas, questões também históricas, de momentos em que as coisas aconteceram, e que de certa forma eu acho que é legal compartilhar com vocês, porque eu acho que não é somente, os nossos motivos não são somente aqueles que nós colocamos no currículo e nem aqueles que nós colocamos no nosso projeto de pesquisa. Há outros motivos, há outras coisas. Então eu vou tentar mapear um pouco, no decorrer da palestra, essas questões, essas motivações. E eu vou tentar fazer isso de uma forma histórica, numa curva histórica. Numa curva que inicia-se com o processo, com o meu trabalho de doutorado em 1994 e chega até hoje, aqui, chega até os momentos dos trabalhos que nós estamos tendo e fazendo juntos. Tá? E como o Marcelo disse e eu também, por favor, vocês interrompam a cada momento que vocês acharem que é necessário. Tá bom? Bom, a primeira coisa é o que eu chamo de ponto de partida. É claro que isso para vocês, de muitos de vocês, é o assunto, é onde a gente está trabalhando, é o que é importante para a gente. Mas eu acredito que seja muito importante a gente ter consciência de que nós estamos dialogando com diversos níveis de representação computacional. Não estamos falando só de um modelo. Mesmo falando de métodos formais, que é um tipo de representação, um tipo de abordagem, nesse paradigma de modelagem por métodos formais, nós temos diferentes maneiras de representar o processo. Não existe apenas uma maneira de olhar para o objeto e uma maneira só de interpretar. A gente tem possibilidades. E é claro que numa direção você tem possibilidades de interpretação, possibilidades de representação, e é claro que essas representações nos fomentam a possibilidade de maneiras diferentes de interpretar o conteúdo musical, o que nós comumente chamamos agora de técnicas expandidas, mas eu também vejo como uma consequência de técnicas expandidas, ou pensamento expandido, ou escritura expandida, a possibilidade que a gente vislumbra na expansão que a tecnologia dá à expansão da mente do compositor e a expansão da ação do intérprete. Então, expansão não somente no sentido de criar sonoridades diferentes, objetos que são diferentes, mas expansão no sentido de possibilidades, expansão no sentido de domínio de uma técnica e também de domínio de processos que possibilitam expansão de técnicas e expansão de maneiras de criar e escrever música. Bom, eu queria dizer que esse trabalho não é um trabalho que está sendo feito isolado, é um trabalho que... Eu estou falando para vocês, para alguns, mas de qualquer forma nós estamos visíveis, então... Esse trabalho está sendo compartilhado. A gente tem um projeto de escritura textural e tratamento de encontro utilizando interfaces de descritores de áudio. E a gente tem um outro trabalho, que é um projeto universal do CNPq, que trabalha com modelos computacionais do gesto musical. Eu estava num dilema. O dilema era o seguinte: eu tinha optado por construir um modelo de composição utilizando métodos e matemática não linear. Na época também compartilhando a interação com um modelo de matemática chamado fractais. E claro que para mim isso era muito fascinante e era o alvo de estudo do meu doutorado, mas tinha uma coisa que não estava fechando no meu trabalho,
que era que eu não conseguia projetar na complexidade dos objetos que eu gerava com os modelos matemáticos que eu estava trabalhando, a mesma complexidade, ou satisfatoriamente complexo. Complexidade não é complicação, certo? Mas satisfatoriamente complexo do ponto de vista musical. Então, para mim, me pareceu que estava faltando alguma coisa. Então, foi por essa razão que eu me mudei da Inglaterra para Holanda. E, nesse momento, comecei a trabalhar num laboratório chamado Stein Foundation. E conheci o trabalho de um performer, de um compositor chamado Michel Weisswich. Então, nesse momento, ficou claro para mim, que é uma coisa que eu tenho trabalhado e trabalho muito, que o processo de modelagem matemática, por mais derivado de processos complexos ou não, ele pode ter um elemento que é formal, que parece que é meio importante, que eu comecei a chamar de perturbação, mas no sentido de sistemas dinâmicos, do sistema evoluindo no tempo. Ou seja, nesse momento pensei na possibilidade de que a este modelo formal, no qual existem parâmetros, mesmo que esses parâmetros sejam não lineares, você pode incorporar a interferência de um performer ao vivo, um músico, ou um movimento do corpo humano, etc. E esse elemento novo, esse elemento ao vivo, ele pode seguir ou não o sistema. Ele pode estar em paralelo, ele pode estar em uma outra direção, mas de qualquer forma, o modelo em si, o modelo computacional, o modelo de trabalho, ele deve ter uma certa capacidade de absorver, de realizar alguma coisa com esse material. E na época eu estava lendo um texto bastante interessante, que talvez vocês conheçam, não sei se a gente já comungou esse texto junto, que é um texto do Ashby, que se chama Introduction to Cybernetics. E o texto do Ashby diz que a base da criatividade no sistema formal, no sistema computacional, no nível formal, é a capacidade que o sistema tem, o sistema, nesse caso, computacional, de absorver ou processar o ruído. Então, pareceu para mim que isso era uma chave, era uma coisa importante, quer dizer, desenvolver. A palavra ruído, não no sentido ruído, esse ruído aqui chato que a gente está ouvindo, ou ruído sonoro, mas no sentido do Ashby, ruído como um ruído informacional, ou seja, um ruído que tem um contexto que ele está desconectado de uma certa forma, ou ele passa de uma certa forma meio transversal por esse contexto. Aí, é claro que eu não vou discutir hoje, mas no ponto era essa ideia de que poderia existir uma informação extrasistêmica, extrasistema, que poderia interferir, e o sistema deveria absorver, e com isso reconstruir-se e se adaptar, foi fundamental para mim, e parece que é muito importante até hoje. Quer dizer, na realidade, o processo em si não é uma questão de quanto ele é autônomo ou ele não é autônomo, isso é uma outra questão. A questão aí é a necessidade eminente de que o sistema, para funcionar de uma certa forma e ser complexo, que ele seja um sistema aberto. Essa foi uma questão que, para mim, me parece, até hoje, em desenvolvimento. Ou seja, aberto no sentido de que ele não é totalmente autoexplicativo em si mesmo. Ele tem alguma possibilidade de que algum tipo de informação extra, que não está totalmente definida nas regras, ou no modelo, possa interferir e nesse processo de transformação. E, por outro lado, esse sistema tem uma expectativa, ou uma possibilidade de, opa, eu preciso, ou eu devo, ou eu tenho, ou é natural que eu absorva isso e reconfigure as ideias. Então, a luva, não sei o que aconteceu, a luva foi a primeira forma de tentar traduzir isso. Na realidade, eu utilizava na época equações não lineares que controlavam atratores, e esses atratores eram mapeados para o número Smith, o valor Smith, e o uso da luva propiciava manipulação ou variação no campo
paramétrico aonde os valores que controlavam as equações estavam definidos. Então, no momento não existia nenhuma questão mais formal ou cognitiva em termos do modelo, mas sim a possibilidade de que, havendo essa interação, o próprio agente humano passava de um simples controlador de parâmetros para ser um cara que estava ali atento para ver o que ia acontecer em termos de novidade. Muda muito a sua perspectiva do ponto de vista de interpretação. Se você sabe que talvez você possa se surpreender. E se você se surpreender, o jogo é tentar absorver a surpresa ou reprocessar a surpresa. Então, uma possibilidade de duas mãos, tanto do sistema computacional de ter informações que não estão totalmente pré-definidas, porque é claro que não existe como prever todos os movimentos e interpretar todos os movimentos gerados pela variação do campo eletromagnético, no caso das luvas, usando o efeito Hall. Mas tem maneiras de mapear isso e ao mapear, tentar reconsiderar os próprios parâmetros do sistema. Então essa foi a ideia inicial. Jorge, você tem uma pergunta. No seu sistema ele é autônomo e a luva entra como perturbação? Não, eu não sei o que é autônomo, até fiz a pergunta para o Marcelo. Vou chamar de sistema aberto e sistema fechado. Então, o sistema é um sistema aberto, no sentido de que certamente existe a possibilidade de que algum tipo de informação que não está prescrito totalmente ou está totalmente previsto no conjunto de regras que você usa para controlar o sistema computacional, essa possibilidade deve ter algum tipo de absorção pelo sistema. Mas, o sistema está preparado para você isso. desliga a luva, se desligar a luva, ele continua... Sim, ele continua gerando alguma coisa. A luva te dá novos direcionamentos. Exatamente. Ok? Agora ficou preto aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que saiu aqui. Então vamos continuar. Bom, ok. Agora eu vou dar um exemplo de um outro sistema que a gente trabalhou em 2007, né? Alguns anos atrás, poucos anos atrás, 4 anos atrás. Que na realidade todo o processo de performance é controlado por vários níveis de interação do que está acontecendo. Alô? Do que está acontecendo no palco, que é o que está em verde, do que está acontecendo no teto e do que está acontecendo por trás da cortina, que é o sistema computacional. Então, nesse caso, a ideia era a seguinte: imaginar que existiam duas pessoas produzindo material informacional, produzindo trajetórias dentro da cena. E todo o sistema está disponível para processar a informação da cena. Então, a escrita é muito mais, desse trabalho, foi muito mais cênica do que musical. E os dois agentes humanos eram uma percussionista e uma bailarina. Então, para a percussionista existia metas musicais que estavam relacionadas com o movimento em cena, e para a bailarina também metas de movimento que estavam relacionadas com ações de percussão. Então, uma reciprocidade entre o que o som produzia na bailarina e o que a bailarina produzia na percussionista. Isso entre as duas. Mas o sistema todo tentando capturar dessa interação elementos para se transformar. E a maneira que a gente encontrou de representar essa análise que todo o sistema está fazendo da interação desses dois agentes foi representar essa análise num avatar, que é um terceiro agente que inicialmente é representado por uma esfera e gradualmente ele vai se desenvolvendo no decorrer da performance. Então os movimentos do avatar e as estruturas sonoras que depois ele vai controlar no final do processo com o seu movimento, elas estão intimamente ligadas com aquilo que os dois agentes humanos, através da improvisação, colocaram de novidade durante a performance. Bom,
Eu tenho aqui um resuminho visual disso. Além de tudo, existiu uma construção em computação gráfica de um artista gráfico que vai colocar elementos audiovisuais que estão relacionados com 4 aspectos de partida da própria proposta, que é um aspecto de fluidez, um aspecto de dureza, um aspecto de inter-relação e um aspecto de confronto. E, na realidade, para a bailarina, isso foi descrito como dentro de um contexto dela, que é o contexto da linguagem de Laban, ou que a gente conhece de Laban Notation. Então, ela tinha como interpretar fluência, rigidez com movimentos, porque ela conhecia um código relacionado com o Laban. E para a percussionista existia pequenas notas, pequenos aspectos sonoros ou pequenos sketches musicais, no qual esses elementos de rigidez, fluência, poderiam ser, vamos dizer assim, trocados. E as imagens, elas vão seguir de partida essas ideias. E elas não foram geradas em tempo real, as imagens do cenário. Elas foram feitas em computação gráfica antes do desenvolvimento da peça. Então vamos lá. É um trecho bem rápido. A peça dura aproximadamente 55 minutos. Dá para dar mais volume? Não tem volume? Puxa, que dó. Eu estou ouvindo muito baixo. E no seu computador? Não, tá. Bom, então, 2 aspectos. Um aspecto que a gente mencionou na primeira coisa, que era essa questão de absorção da informação externa ao sistema, e isso denominado perturbação. O segundo aspecto é o aspecto de que, de certa forma, esses mecanismos, eles trabalham em ciclos. Ciclos no qual eles se reiteram. Isso é a base de vários sistemas dinâmicos, e esses ciclos são gerados de forma a serem fechados de uma certa forma, mas eles podem sofrer interferências de informações externas. E daí o nome da peça, repercurso, refazer o percurso várias vezes. Bom, vamos lá. Bom, eu acho que para que a gente possa, e aqui eu vou entrar um pouco em coisas que todo mundo conhece, de vocês, coisas que nós já conversamos, né? Mas o que é importante é que a gente tenha alguma forma de poder processar essa informação via computador, e o processamento dessa informação via computador possa ter um certo potencial, não somente de análise, mas um certo potencial de permanência de ideias, tanto em memória quanto de permanência de ideias do ponto de vista do que está acontecendo aqui agora, mesmo que seja tão dinâmico, alguma coisa deve estar preservada. E isso a gente pode desenvolver ou trabalhar com técnicas de processamento digital de sinal, no qual aspectos do que a gente está apreendendo do som podem ser analisados e utilizados de forma que o sistema consiga se posicionar de forma musical, de forma sonora. Então, esse posicionamento do sistema, ele pode ser descrito de uma certa forma, usando vamos dizer, uma visão bem antropomórfica. Eu acabei de falar isso com o Stefan hoje de manhã, como escuta de máquina, uma escuta no qual certos aspectos do desenvolvimento do que está acontecendo aqui agora pode ser extrapolado. O espectro sonoro, quando nós fazemos análise do som, do espectro sonoro, ele contém toda a informação do som de uma certa forma.
mas a informação não está bem definida, ou não está bem, não diria bem definida, mas ela não está totalmente esclarecida, porque nós temos muitas informações juntas. Então é interessante que essa informação seja representada de uma outra forma, e isso de forma estatística, para que a gente tenha elementos novos de extração do sinal que sejam mais significativos. Daí a ideia dos descritores, quer dizer, extrair do espectro sonoro variações unidimensionais que façam um certo sentido, duro aqui, um certo sentido cognitivo ou um certo sentido musical. Daí você pode extrair o fluxo, você pode extrair a variação da afinação, você pode extrair uma variável que se chama centroide espectral, e assim por diante. Então, de certa forma, o que você está querendo? Você está querendo posicionar o seu sistema em relação a parâmetros unidimensionais para os quais você sabe ou vai saber como tomar algum tipo de decisão. Ok? Bom, eu vou fazer assim, mostrando coisas e ideias e mostrando exemplos. Neste caso, esse é um trabalho que nós vamos apresentar no dia 29, aqui no festival. É uma obra, é um conjunto de peças que se chamam simetrias. E esses descritores foram utilizados para justamente gerar, em conjunto com a orquestra, imagens. Então, neste caso, o que nós estamos capturando do som da orquestra não está sendo utilizado para informação sonora, mas sim para informação visual. E o descritor utilizado, ele é chamado de Bonk. É um descritor disponível em PD, que o que ele faz é extrair do sinal características percussivas. A ideia desse trabalho é justamente tentar colocar na maneira com que a imagem se transforma durante a performance características que estão relacionadas com a percussividade do som, o quanto o som é percussivo. E claro, neste caso, a escrita da orquestra, a escrita dos instrumentos de orquestra vai refletir isso. De certa forma, o instrumento solo é percussão, e os instrumentos que acompanham esses instrumentos solistas são cordas. Mas as cordas vão ser escritas de maneira percussiva. E o sistema não está analisando variação de altura, está analisando mais variações de ataque e variações no timbre do ataque. Então, desta forma, você vai mapear as nuances da transformação da imagem nessas nuances de transformação do material via interpretação percussiva. Mesmo que o instrumento que você esteja utilizando, que são as cordas, não estejam necessariamente sendo instrumentos de percussão. Na realidade, a escrita, depois eu posso mostrar para ti se der tempo, a escrita da orquestra vai forçar com que os instrumentos de corda ataquem ou soem como instrumentos de percussão. Então é uma peça para instrumentos de corda, uma peça de música de câmara, com um solista, percussionista, mas as cordas sendo tratadas como instrumento de percussão. O segundo aspecto da segunda peça é justamente uma outra ideia, é de trabalhar com a ideia de convergência. Nesse caso, o tema escolhido, o material escolhido foi a célula rítmica de uma obra do Steve Reich, que se chama Clapping Music. E a ideia dessa segunda peça é justamente fazer com que a orquestra, junto com o percussionista, desenvolva um processo de shift, de gradual, indo de um elemento bem aberto em termos de ostinato e convergindo justamente no final da peça para o ostinato da peça do Reich. Entre esse processo de partida e o processo de chegada, os instrumentos que vão sendo agregados, eles vão se aproximando cada vez mais de um som percussivo. No momento em que a orquestra converge para o ostinato do Reich, a ideia é que a orquestra tenha uma sonoridade muito próxima de instrumentos de percussão. E a peça termina
justamente com a decomposição desse mesmo ostinato que foi construído. Ou seja, o final da peça é o silêncio. Então, essa trajetória indo de variações com mais altura definida para variações com alturas indefinidas e depois silêncio, ela está sendo analisada pelo mesmo descritor. O computador está ouvindo, o ouvido de máquina está prestando atenção na questão percussiva. Então, no começo da peça, a quantidade de variação que está sendo apreendida pelo descritor é bem menor. No meio da peça, quase no final, no meio para frente, há muito mais informação de percussão, porque a orquestra converge com a percussão e todos os elementos estão percussivos. E é claro que a imagem vai ter mais elementos, ela vai ter muito mais elementos dentro vamos dizer, da sua descrição gráfica. No final, esses elementos somem, porque a peça está convergindo para o silêncio. Tá? Bom, um pouco metafórica para descrever a informação que o sistema é capaz de processar, ou que o sistema é capaz de perceber, nesse caso, o sistema computacional. Quer dizer, ele precisa ter uma camada de sensores, uma camada de microfones, câmeras, sensores infravermelho, etc., para ele poder ter a capacidade de ter esses features, essas características de uma certa forma disponível e potencializada para depois ser trabalhada na resposta no momento em que a performance está sendo realizada. Bom, eu queria mostrar essa peça de 94. 2004. Com o Thierry Mirolliot, que é um percussionista, e só antes de mostrar, comentar como que nós desenvolvemos esse protocolo de trabalho. A peça tinha uma proposta de trabalhar com 4 tipos de sons. Sons de madeira, sons de metais, sons de peles e sons... metais, madeiras e peles. Eu me esqueci o quarto. Mas de qualquer forma, a ideia foi que o compositor forneceria para o percussionista um guia de quais elementos e em quais momentos madeiras, metais e peles deveriam estar sendo utilizados. E forneceria também um range de grave para o agudo, de números de possibilidades em termos de peles, metais, alô? E desta forma ficaria a cargo do intérprete, do percussionista, organizar o material. Quer dizer, organizar o que seria? Criar esses elementos e ele também é responsável por escolher quais elementos representariam os metais, quais elementos representariam madeiras, quais elementos representariam a pele. A partitura, então, só notifica para o intérprete a questão rítmica, a questão de densidade e exatamente o momento em que cada elemento aparece. Por outro lado, como o intérprete tinha liberdade de escolher timbres, a ideia do sistema computacional, e nesse caso o sistema estava sendo operado por um operador humano, era tentar representar a diversidade tímbrica que era produzida pelas escolhas do intérprete de uma forma visual. E em paralelo existia uma interface que era um tapete, e esse tapete faria a conexão entre as ideias que seriam mais percussivas do ponto de vista da interpretação do percussionista e as ideias mais paramétricas, porque o tapete era uma interface com piezoelétrico e ele ia diretamente para o controle de mais alto nível do sistema. Ou seja, as tomadas de decisão que o percussionista fazia em tempo real no tapete eram colocadas hierarquicamente em primeiro plano. Bom, desse resultado, dessa interação, a peça tem um trecho aqui da peça.
tão explicitada quando as pessoas que estão ouvindo a gente sabem o que está acontecendo. Fica meio ridículo, mas tudo bem. Bom, como o material estava organizado, importante. Depois eu falo sobre o slide, porque o material estava organizado do ponto de vista do percussionista, agora do ponto de vista do compositor. O material estava organizado em 3 níveis. As tomadas de decisão de alto nível na interface, elas geravam uma pré-seleção de trechos pré-gravados, pequenos trechos pré-gravados que foram compostos a priori, mas que não estavam sequenciados. Vocês ouviram, tem estruturas muito claras de coisas métricas que vão ocorrer. A busca desses elementos em tempo real, nesse banco de dados de sonoridade de elementos pré-gravados, também estimulava o percussionista a tomar decisões musicais e sonoras. E motivava também o intérprete computacional, no caso, eu estava presente, eu estava funcionando como intérprete computacional, a tomar decisões visuais que mudavam a sonoridade dos sons que estavam sendo tocados. Então, as decisões visuais mudavam o processamento do som. As decisões no tapete mudavam a hierarquia da busca dos sons pré-determinados. E o aspecto generativo, quer dizer, o aspecto de coisa nova gerada em tempo real, vinha justamente dos ataques. Então, o sistema procurava ver na diversidade dos ataques, na distribuição dos ataques, os momentos de colocar material, ou seja, os momentos e com qual intensidade. Vocês viram que tem curvas muito intensas e curvas muito suaves. Então, essa variação dependia muito dos fatores de interação. Bom, então eu acredito que esse tipo de processamento, esse tipo de ideia, pode ser chamado de escritura expandida, fazendo um paralelo a técnicas expandidas, técnicas de interpretação expandida. E o que é escritura expandida? Uma atividade composicional com suporte tecnológico que utiliza-se da construção de modelos computacionais, eu coloquei iterativos na ideia de ciclos, para aplicações interativas. Quer dizer, não necessariamente iterativos sempre, mas do ponto de vista do trabalho que a gente está apresentando hoje aqui à tarde. Há outros modelos. E então, essa metodologia de pesquisa propõe o desenvolvimento de oficinas, quer dizer, interação com músicos, para testar a interação dos modelos com técnicas instrumentais expandidas. As técnicas expandidas, nesse sentido, não necessariamente expandidas no sentido só da questão timbrística, mas expandidas na maneira de tocar, na maneira do intérprete se colocar em cena, o intérprete se ver em cena. Quer dizer, você tem várias maneiras de expandir a postura interpretativa em função do objeto que você está trabalhando. E, é claro, eu espero que isso possa estimular ou produzir informação para o desenvolvimento de novas formas de composição musical. Mas não necessariamente para a composição musical, porque o leque de possibilidades pode ser maior do que simplesmente a própria atividade de músico, tendo em vista que a gente pode ter interações com outras áreas do conhecimento. Eu quero mostrar, eu gosto muito desse trecho, é uma improvisação do Kleber, de um trabalho que a gente realizou em 2007 continuamente. E ele está utilizando a mesma interface que o Thierry utilizou naquela peça de 2004. Só que a gente descobriu alguns outros tipos de funções para essa interface. Inclusive a possibilidade de que a pressão, a variação de pressão no ar, mesmo sem tocar os pios elétricos, ela poderia produzir, dependendo da sensibilidade que a gente colocava para os pios elétricos, poderia colocar produção de estímulos percussivos. Então ele podia tanto explorar o espaço como pelo toque, mas também explorar o espaço por elementos mais soltos no ar. E daí então o que existia no tapete são exatamente igual na outra peça, sons disponíveis para serem reorganizados, e ele tinha a liberdade de buscá-los, e ao buscá-los ele marcava esses sons. Os mais buscados passam a ser mais prováveis e assim por diante. Notícia, informação, tudo isso
Há um contínuo processo em cada dia, em cada frase, em cada fase, nos detalhes, no sabor, no tato, no trato, no fato, no ato. Quando se escreve, não se repete. Essa é uma peça de 1h20, então ela tem várias coisas que estão ocorrendo. A gente está mais ou menos no clímax da peça. Tem um texto que está colocando as questões, esse texto que faz toda a costura da peça, que está colocando as questões que nós fazemos no cotidiano, sempre fazemos de forma automática e não nos sensibilizamos para que a gente se desautomatize em relação a essas coisas. Então essa é a ideia poética de toda a peça. Então esse automatismo aparente das coisas computacionais se coloca em relação às coisas que nós nos fazemos também para nós mesmos de forma automática. Então a peça começa numa visão assim, com sons mais bucólicos, com uma certa, vamos dizer, relação muito mais aberta com o mundo sonoro, e vai caminhando para sons urbanos que tem uma relação mais forte com a vida industrial, etc. No final da peça, tem um elemento chave que é o piano. O piano que a gente está vendo ali, ele vai recebendo, no decorrer da 1h40, vários buffers de parâmetros que são transformados em números MIDI. E no final do processo, sem necessariamente nenhum controle, esse piano entra em crise, vamos dizer assim, porque como ele tem um buffer muito grande, com toda a informação paramétrica que foi produzida durante toda a performance, a gente dá um tempo para o piano processar isso. Então é um momento de duração incerta, porque o processamento desse buffer para nós também era incerto, dependendo de vários fatores, mas basicamente no final, então, demorando às vezes 3, 4, 5 minutos, o piano começa a reprocessar toda essa informação, tudo que foi, vamos dizer assim, apresentado. E é claro que isso, achei interessante essa ideia de utilização na peça do arquivo, do material MIDI, da parametrização MIDI, para simbolizar um certo grau de automatização, mas ao mesmo tempo de acúmulo de automatização, né? E o piano, de certa forma, executando essa automatização sem nenhuma interferência humana, como normalmente a gente faz várias coisas. Bom, essa era a ideia da peça. E, bom, eu queria... Como é que está meu tempo, Adolfo? O primeiro trabalho é um trabalho pedagógico que a gente desenvolveu este ano em Barcelona, que talvez alguns de vocês também já conheçam, mas ele não conhece, então vou mostrar para ele. Foi a ideia de utilizar um espaço que a gente tem disponível na Universidade Pompeu Fabra para reconstruir a paisagem sonora do metrô de Barcelona, utilizando interações com vários sons, gadgets de diferentes naturezas, todos, vamos dizer assim, processados no mesmo momento dentro de um espaço. Então, o trabalho foi um trabalho inicial de representação visual do movimento do metrô e representação sonora de alguns elementos do metrô de Barcelona que gerariam em tempo real, com a interação de todos os alunos, uma nova paisagem sonora, ou recriando a paisagem sonora do metrô de Barcelona. Então vamos lá. Um trechinho para vocês ouvirem.
Qual a ideia? Isso é um exercício de sala de aula, isso é uma sala de aula, teoricamente. Então, a gente está tentando equalizar vários elementos que foram apreendidos durante uma semana de pesquisa sonora e, ao mesmo tempo que a gente está programando, a gente está revendo questões que foram desenvolvidas em sala de aula. Na realidade, eu acho interessante isso para enfatizar que havia nesse grupo apenas 2 músicos. Os outros todos eram basicamente de muitas áreas do conhecimento, desde artistas plásticos até pessoal da área de marketing e várias nacionalidades, desde gregos, espanhóis, americanos, canadenses. Então essa sala ela tem uma certa diversidade. Mas eu quis mostrar isso porque eu acredito que esse tipo de metodologia de trabalho no qual você abre para o desenvolvimento de processos computacionais interativos, ele certamente é uma maneira da gente trabalhar como músico com pessoas que têm uma visão sobre o mundo sonoro e têm formações diferentes. Eu acredito muito nesse tipo de metodologia de trabalho como forma pedagógica, forma de trabalhar questões importantes.